No jantar, meu filho zombou. Você só dá despesa. Eu segurei o choro e mandei uma única mensagem. A mesa toda continuou rindo. Até o celular dele vibrar em cima do prato. Era o banco. Eu nunca vou esquecer o gosto amargo daquela noite. Não era o vinho barato que serviram. Era o sabor da traição saindo da boca do meu próprio filho. A mesa estava cheia. 12 pessoas que eu não conhecia. Amigos do Cauã e da Viviane, todos bem vestidos, falando alto, rindo daquele jeito forçado de quem bebe demais e finge intimidade. Eu estava ali, sentada na ponta, usando minha blusa de linho bege, a mais bonita que eu tinha, segurando uma taça de água porque meu estômago já não aceitava álcool desde que comecei a tomar remédio para a pressão. Cauã estava completando 40 anos. Meu filho. O menino que eu criei sozinha depois que meu Reinaldo partiu. O homem que eu vesti, alimentei, eduquei com cada centavo que consegui juntar, trabalhando de cozinheira em escola pública por 30 anos. Cheguei naquela casa, a cobertura luxuosa deles em Perdizes, com um presente simples embrulhado em papel pardo. O relógio de bolso do meu pai. Prata antiga, com as iniciais gravadas. Uma herança de família. Algo que valia mais do que qualquer número numa conta bancária. Viviane abriu a porta. Ela nem olhou nos meus olhos. Apenas fez aquele sorriso fino, apertado, que sempre faz quando me vê. Como se eu fosse uma mancha na parede branca e imaculada da vida perfeita dela. Oi, Marluce. Entre. O pessoal já está na sala. Marluce. Ela nunca me chamou de sogra, muito menos de mãe. Entrei. O apartamento cheirava a perfume caro e vela importada. Tudo ali gritava dinheiro. O piso de mármore italiano, os quadros enormes nas paredes, os sofás de couro que pareciam nunca ter sido sentados. Eu me senti pequena, deslocada. Como uma intrusa na própria festa do meu filho. Durante o jantar, fui praticamente invisível. Eles falavam de viagens para Miami, de carros elétricos, de investimentos em criptomoedas. Eu sorria educada, comia devagar, tentava não fazer barulho com os talheres, como se minha presença fosse um incômodo. E então, Viviane começou. Sabe, gente, tem pessoas que simplesmente não entendem o próprio lugar na vida. Ela disse isso olhando para mim, disfarçado, mas direto. Ficam dependendo dos outros em vez de se virarem sozinhas. Algumas pessoas riram baixinho. Cauã estava bebendo vinho tinto. Não disse nada. Eu senti meu coração apertar, mas respirei fundo. Não ia dar esse gostinho para ela. Então o golpe veio. Cauã, já na terceira taça, com os olhos vidrados e aquele sorriso torto de quem perdeu o filtro, olhou para mim e soltou na frente de todos. Mãe, sinceramente, você só dá despesa. O barulho da mesa morreu por um segundo. Depois voltou com risadas nervosas. Ele continuou. Desde que o pai morreu, é só conta, é só problema. A gente já tá cansado de bancar suas coisas. Bancar minhas coisas. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi só o coração, foi algo mais profundo. Foi a imagem que eu tinha dele. Do menino que jurei proteger, do homem que achei que seria diferente. A mesa continuou. Alguém mudou de assunto. Viviane serviu sobremesa, um cheesecake importado que custou mais do que minha conta de luz. E todos voltaram a rir, a conversar, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Eu olhei ao redor. Vi aquelas pessoas estranhas, aquele luxo frio, aquele filho que não reconhecia mais. E tomei uma decisão. Com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma raiva gelada que sobe devagar, peguei meu celular debaixo da mesa. Abri as mensagens. Encontrei o contato do Dr. Reitor, o advogado que havia me orientado 3 dias antes. Escrevi apenas uma linha. Pode dar entrada na ação. Imediatamente. Enviei. Continuei sentada. Terminei minha água. Peguei meu guardanapo e limpei a boca com calma. Ninguém percebeu. Eu era invisível, lembra? A mesa continuou rindo.
Viviane contava uma história sobre uma bolsa que comprou em Paris. Cauã enchia a taça de novo, até que o celular dele vibrou em cima do prato. Ele olhou a tela, e a cor sumiu do rosto dele. Eu me levantei, peguei minha bolsa. Olhei para o meu filho, aquele homem de 40 anos que eu não conhecia mais, e disse com a voz mais firme que consegui: Cauã, obrigada pelo jantar. Espero que tenha gostado do relógio. Era do seu avô, mas talvez você não ligue mais para essas coisas. Saí. No corredor, ainda ouvi Viviane sussurrar. Que dramática! Sorri pela primeira vez em meses, porque eu não era a dramática. Eu era a mulher que havia acabado de recuperar sua dignidade. Se você quer saber o que estava naquela mensagem do banco que mudou tudo, se inscreva no canal agora, porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Mas antes de eu te contar o que aconteceu depois daquele jantar maldito, você precisa entender quem eu realmente sou, e o que eu fiz para que aquele filho pudesse estar sentado naquela mesa, humilhando a própria mãe. Deixa eu te contar quem eu sou de verdade, não a velha, que só dá despesa, mas a mulher que construiu um homem do zero. Meu nome é Marluce Ferreira dos Santos. Tenho 68 anos. Mãos calejadas de tanto descascar batata, costas doloridas de tanto carregar panelão, e um coração que já deveria ter desistido, mas que teima em continuar batendo. Eu fui cozinheira de escola pública por 30 anos. Não era um trabalho glamuroso. Eu acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus lotados e passava o dia inteiro em pé, no calor insuportável daquela cozinha industrial, preparando comida para 300 crianças. Meu uniforme sempre cheirava a óleo de fritura. Minhas unhas nunca ficavam limpas por completo, por mais que eu esfregasse. Mas era honesto, era digno. E pagava as contas. Quando conheci Reinaldo, eu tinha 22 anos e ele 24. Ele era eletricista, trabalhava em obras, tinha aquele sorriso torto que me derretia. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. A festa foi na casa da minha mãe, com salgadinho feito por mim mesma e guaraná em garrafa PET. 3 anos depois, Cauã nasceu. E, meu Deus, como eu amei aquele menino. Ele era pequeno, cheio de cólica, chorava a noite inteira. Mas quando ele me olhava com aqueles olhinhos escuros, eu sentia que faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. Cauã tinha 15 anos quando Reinaldo foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Eu ainda lembro do dia que o médico chamou a gente naquela salinha gelada do hospital público. Lembro do cheiro de álcool e desinfetante. Lembro de segurar a mão do meu marido e sentir ela tremer. Estágio avançado, o médico disse. Como se estivesse falando do tempo. Reinaldo viveu mais 2 anos. 2 anos de quimioterapia, de internações, de ver aquele homem forte definhar na minha frente. Ele não conseguia mais trabalhar. Eu virei a única fonte de renda da casa. Sabe o que é sustentar uma família inteira com salário de cozinheira de escola pública? É fazer milagre com feijão e arroz. É usar a mesma roupa durante anos. É não comprar nada para você porque cada centavo conta. Mas Cauã precisava estudar. Ele queria ser engenheiro. E eu ia fazer isso acontecer, nem que me matasse no processo. Quando chegou a hora do cursinho pré-vestibular, eu não tinha dinheiro, não tinha poupança. Não tinha nada além de um par de brincos de ouro que minha avó tinha me deixado. Ouro velho, português, com pequenas pérolas. Eu guardava numa caixinha de madeira e só usava em ocasiões especiais. Levei na joalheria do seu Osvaldo, ali na rua do mercado. Ele pesou, olhou com aquela lupa de ourives e me ofereceu R$ 3.200. É pouco pelo valor sentimental, dona Marluce. Ele disse com pena. Eu sorri. O valor sentimental está em ver meu filho formado. Vendi. Cauã passou no vestibular de Engenharia Civil na Universidade São Judas. Particular. Mensalidade na época, R$ 1.800. Meu salário era R$ 2.500. Fiz as contas. Não fechava.
Então comecei a fazer faxina aos sábados. Casas de madames nos jardins que pagavam R$ 150 o dia. Eu saía da escola na sexta-feira à tarde, pegava o ônibus lotado, chegava em casa quase 8 da noite, e no sábado às 7 da manhã já estava com pano na mão, esfregando o piso de mármore de gente que nunca tinha lavado um prato na vida. Domingo eu passava deitada no sofá porque minhas pernas não aguentavam mais. Foram 5 anos assim. 5 anos pagando aquela faculdade, centavo por centavo. 5 anos sem comprar roupa nova, sem ir ao salão, sem comer fora. Eu vivia de marmita requentada e café preto. Reinaldo morreu no 3º ano da faculdade do Cauã. Foi rápido no final. Numa semana, ele ainda estava conversando comigo. Na outra, já não acordava mais. Enterrei meu marido com o dinheiro que pedi emprestado para a vizinha. E continuei pagando a faculdade. Quando Cauã se formou, ele conseguiu um emprego bom numa construtora. 2 anos depois, veio me falar que tinha conhecido uma moça, Viviane, advogada, filha de empresário. Ela é diferente, mãe, ele disse com aquele brilho no olho. Diferente ela era mesmo. Logo no namoro, Cauã começou a mudar. Passou a ter vergonha da casa simples onde cresceu. Parou de me visitar aos domingos. Quando eu ligava, ele atendia apressado. Tô ocupado, mãe. A gente conversa depois. Mas o pior ainda estava por vir. Quando eles decidiram casar, Cauã me pediu uma ajuda. Precisavam dar entrada num apartamento. Um lugar bom, ele disse, para começar a vida de forma decente. Eu tinha a casa. A mesma casa onde Reinaldo e eu moramos por 26 anos. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha. Era o único patrimônio que eu tinha no mundo. Vendi por R$ 120 mil. Dei 65 mil para o meu filho. É para você começar bem, meu amor. Eu disse quando entreguei o cheque. Ele abraçou. Obrigado, mãe. Eu vou te devolver isso, pode ter certeza. Nunca devolveu. Eu fui morar num kitnet de 1,5 quarto em Santana. Aluguel. R$ 1.200 por mês. Chovia dentro quando dava tempestade. O banheiro tinha mofo, mas era o que eu podia pagar com minha aposentadoria de R$ 1.900. E Cauã? Cauã comprou uma cobertura em Perdizes. 3 suítes. Varanda gourmet. Vaga dupla na garagem. Eu fui visitar uma vez só. Viviane não me ofereceu nem café, mas eu ainda não tinha entendido o tamanho da ingratidão. Ainda achava que era só fase, que meu filho voltaria a ser quem eu conhecia. Até que 3 meses antes daquele jantar, descobri algo que me gelou o sangue. Viviane Campos Rodrigues, 36 anos, advogada especializada em direito corporativo, filha de dono de concessionária de carros importados. Cresceu em Alphaville, estudou em colégio particular suíço, fez intercâmbio em Londres, tudo que eu nunca fui. A primeira vez que a conheci, ela usava um blazer branco impecável e uma bolsa que provavelmente custava mais do que 3 meses da minha aposentadoria. O cabelo dela estava preso num coque perfeito, as unhas feitas, o perfume, algo francês e caro, chegava antes dela. Eu estava na cozinha do meu kitnet quando Cauã trouxe ela para me conhecer. Tinha feito um bolo simples de laranja, daqueles com casca ralada que fica úmido e cheiroso. Coloquei numa travessa de vidro que ganhei no meu casamento. Viviane entrou olhando tudo com aquele olhar. Sabe aquele olhar que avalia, julga, cataloga e descarta em 3 segundos? Que... aconchegante, ela disse. O tom era educado, mas as palavras eram veneno disfarçado de mel. Ela não comeu o bolo, disse que estava de dieta low carb. Cauã comeu um pedaço pequeno e elogiou, mas eu vi ele olhar para ela antes, como se pedisse permissão. Foi ali que eu deveria ter percebido. Mas mãe é burra quando se trata de filho. A gente enxerga o que quer enxergar. O namoro foi rápido. 6 meses depois, Cauã já falava em casamento. Eu estranhei a pressa, mas ele parecia feliz. E eu queria que meu filho fosse feliz, mesmo que aquela felicidade tivesse o cheiro de perfume caro e olhar de gelo.
Depois que eles ficaram noivos, as coisas começaram a mudar de verdade. Cauã ia menos na minha casa. No começo, era uma vez por semana. Depois, quinzenal. Depois, uma vez por mês. Sempre com desculpas prontas. Trabalho, reunião, viagem com a Viviane. As ligações também mudaram. Antes, a gente conversava por meia hora. Ele me contava sobre o trabalho, me perguntava como eu estava. Agora eram 5 minutos de conversa travada, com ele sempre apressado. Mãe, preciso desligar. A Viviane tá me chamando. Mãe, depois eu te ligo de volta. Tô no meio de uma coisa aqui. Mãe, fim de semana não dá. A gente já tem compromisso. Eu tentava entender. Ele tinha uma vida nova. Uma namorada exigente. Era natural que as coisas mudassem, certo? Errado. Porque não era natural. Era calculado. Eu descobri isso numa tarde de domingo, 4 meses depois do casamento. Liguei pro Cauã porque estava me sentindo mal. Pressão alta, coração acelerado, aquela sensação de que algo estava errado no peito. Pedi para ele me levar no pronto-socorro. Mãe, não dá agora. Tá tendo um almoço aqui em casa com os pais da Viviane. Chama um Uber. Uber. Pra ir pro hospital. Desliguei. Chorei ali mesmo, sentada na beirada da cama. Depois respirei fundo, me vesti e fui sozinha de ônibus. Esperei 4 horas na fila. Era só crise de ansiedade, a médica disse. Me mandou fazer acompanhamento com psicólogo. Psicólogo eu não tinha dinheiro para pagar. 2 semanas depois, encontrei Lúcia, uma antiga colega da escola onde trabalhei. Ela era faxineira no prédio comercial onde ficava o escritório de advocacia da Viviane. Marluce, quanto tempo? Como tá seu filho? Conversamos no ponto de ônibus, e foi ali que Lúcia, sem querer, soltou uma informação que mudou tudo. Aquela esposa dele é meio esquisita, né? Uma vez eu estava limpando a sala dela e escutei ela falando no telefone com ele, dizendo para não atender as ligações da mãe quando estivesse trabalhando, que isso atrapalhava a produtividade dele. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela disse isso? Lúcia fez cara de quem se arrependeu de ter falado. Ah, Marluce, esquece. Não devia ter comentado. Fofoca de corredor, sabe como é? Mas não era fofoca. Era a verdade nua e crua. Viviane estava, aos poucos, cortando meu acesso ao meu filho, como uma tesoura afiada que vai cortando fio por fio até a corda inteira se romper. Comecei a prestar atenção e vi o padrão. Toda vez que eu ligava e Cauã dizia que estava ocupado, eu ouvia a voz dela ao fundo. Sempre uma reunião, sempre um compromisso inadiável. Quando eu mandava mensagem no grupo da família que criei, só eu e ele, depois que Reinaldo morreu, ela entrava nas conversas, respondia por ele. Usava o celular dele como se fosse dela. Nos raros almoços de família que ainda aconteciam, ela controlava os assuntos. Se eu começava a falar de algo pessoal, ela mudava o tema. Se eu pedia ajuda com alguma coisa, ela respondia antes do Cauã. Ah, mas vocês estão tão corridos essa semana, né, amor? E o pior, ela falava de mim como se eu não estivesse ali. Sabe como é, gente da geração dela não entende planejamento financeiro. Viveram na base do improviso. É complicado quando a pessoa não tem hobbies, fica dependente dos filhos para ter vida social. Minha sogra é daquelas que acha que filho tem obrigação de sustentar mãe para sempre. Ela nunca disse essas coisas diretamente para mim, mas sempre alto o suficiente para que eu ouvisse. E Cauã? Cauã ria, ou ficava em silêncio. Nunca me defendeu, nem uma vez. Foi aí que entendi. Eu não tinha perdido meu filho para outra mulher. Eu tinha perdido meu filho para uma manipuladora profissional que sabia exatamente o que estava fazendo. E o pior de tudo, ela estava vencendo. Mas Viviane tinha cometido um erro que ela nem imaginava. Porque enquanto ela me afastava do Cauã, eu comecei a perceber algo muito maior. Algo que, 3 meses antes daquele jantar maldito, iria explodir na minha cara como uma bomba. A verdade começou a desmoronar numa terça-feira comum de março.
Eu estava voltando da farmácia, carregando uma sacolinha com meus remédios do mês. Captopril para pressão, atorvastatina para o colesterol e um antiácido porque meu estômago vivia queimando de tanto nervoso. Gastei R$ 143. Mais da metade tinha saído do bolso porque o remédio de pressão novo não tinha no posto. Sentei no ponto de ônibus para descansar. Minhas pernas doíam. Artrose no joelho esquerdo. O médico tinha falado que eu precisava fazer fisioterapia, mas cada sessão custava R$ 80. Impossível. Foi quando Dona Irene sentou do meu lado. Ela trabalhava como porteira no prédio comercial da Avenida Paulista. A gente se conhecia da igreja. Marluce, que coincidência te encontrar aqui. Conversamos amenidades, o tempo, os preços do mercado, a violência na cidade. E então ela soltou sem maldade nenhuma. Ontem eu vi seu filho e a esposa dele saindo do prédio onde trabalho. Que moça bonita, meu Deus! E elegante. Ela estava com uma bolsa linda, parecia daquelas de revista. Meu coração apertou. Eles trabalham por lá? Ah, não sei se trabalham, mas estavam saindo do 21, aquele restaurante chique no 21º andar. Sabe quanto custa o almoço lá? Minha filha foi uma vez e pagou R$ 250 no prato. Um prato só. Sorri amarelo. R$ 250 num prato. Eu almoçava com 10. Mas que bom que eles estão bem, né? Seu filho cresceu na vida. Você deve ter orgulho. Orgulho. Cheguei em casa e fiz o que não deveria ter feito. Abri o Instagram. Eu tinha criado uma conta meses atrás só para poder ver as fotos que Cauã postava. Ele não me seguia de volta. Viviane tinha perfil privado, mas o dele era aberto. Comecei a rolar a tela, e cada foto era uma facada. Viviane na frente de uma loja da Louis Vuitton, segurando sacolas. Legenda: presente para mim mesma, porque eu mereço. Cauã num restaurante japonês caro, com aquelas bandejas de sushi que parecem obra de arte. Legenda: sexta-feira abençoada. Os dois na praia de Cancún, numa espreguiçadeira de frente para o mar azul cristalino. Viviane de biquíni vermelho, ele sem camisa, drinks coloridos na mão. Legenda: recarregando as energias no paraíso. Cancún. Eles tinham ido para Cancún. Rolei mais. Fotos de um carro novo na garagem. Um BMW prata, reluzente. Chegou o novo integrante da família. Fotos de restaurantes caros, vinhos importados, hotéis 5 estrelas, roupas de marca. E enquanto isso, 3 semanas atrás, eu tinha ligado para o Cauã pedindo R$ 300 emprestados para comprar meus remédios, porque a aposentadoria tinha atrasado. Mãe, tá difícil esse mês. Deixa eu ver se consigo na semana que vem. Nunca conseguiu. Eu paguei os remédios com o dinheiro que tinha guardado para comprar um cobertor novo. O meu estava rasgado. Passei o inverno inteiro tremendo de frio debaixo de um cobertor furado porque meu filho não tinha R$ 300 para me emprestar. Mas tinha dinheiro para BMW. Continuei investigando. Como uma louca, eu admito. Mas precisava entender. Descobri que eles não moravam mais no apartamento que compraram com meu dinheiro. Aquele tinham alugado. Agora moravam numa cobertura em Perdizes. Procurei o endereço no Google. Coberturas ali custavam a partir de R$ 1.800.000. R$ 1.800.000. E eu pagando 1.200 de aluguel num kitnet que chovia dentro. Mas o pior, o absoluto pior, ainda estava por vir. Foi Lúcia quem me contou. A mesma que trabalhava no prédio da Viviane. Ela me ligou numa quinta-feira à noite. Marluce, preciso te falar uma coisa. Não sei se é certo, mas você precisa saber. Meu estômago revirou. Hoje eu estava limpando a sala de reuniões e escutei a Viviane conversando com umas amigas advogadas dela. Elas estavam falando sobre você. Silêncio pesado. O que elas falaram, Lúcia? A Viviane estava rindo, dizendo que você ligava feito desesperada pedindo ajuda, que era muito pesado ter sogra sem estrutura financeira, que vocês
da geração de vocês, não sabiam poupar dinheiro e agora os filhos tinham que pagar o pato. Cada palavra era uma bala. E sabe o que ela disse no final? Graças a Deus convenci o Cauã a cortar o cordão umbilical. Se dependesse dele, estava até hoje bancando pensão para a mãe. Desliguei o telefone. Não consegui nem agradecer a Lúcia. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante meses, anos talvez. Cordão umbilical. Como se eu fosse um peso morto pendurado na vida deles. Como se eu não tivesse vendido minha casa para dar entrada no apartamento dele. Como se eu não tivesse trabalhado 30 anos até meu corpo desistir. Como se eu não tivesse criado aquele homem sozinha, com as mãos calejadas e o coração partido. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto rachado do meu kitnet, ouvindo os ratos correrem no forro, e pensei: até quando? Até quando eu ia aceitar ser tratada como lixo? Até quando eu ia fingir que estava tudo bem? Até quando eu ia permitir que meu próprio filho me humilhasse? Foi ali, naquele chão frio, naquela madrugada silenciosa, que algo dentro de mim morreu. Não foi o amor. O amor de mãe não morre, é teimoso. Insiste mesmo quando não deveria. O que morreu foi o medo. O medo de perder ele. Porque, convenhamos, eu já tinha perdido faz tempo. E no lugar daquele medo, nasceu outra coisa. Uma certeza fria, calculada, determinada. Se meu filho tinha esquecido o que eu fiz por ele, eu ia ter que lembrá-lo, da pior forma possível. E foi exatamente nessa semana que algo aconteceu. Algo que me levou ao limite. A gota d'água que fez o copo transbordar. E foi aí que eu decidi: chega. O cano estourou numa segunda-feira de manhã, 6h30. Eu ainda estava dormindo quando ouvi o barulho de água jorrando. Levantei assustada, pisando num chão encharcado. A água vinha de dentro da parede do banheiro, esguichando por uma rachadura que eu nem sabia que existia. Em 5 minutos, metade do meu kitnet estava alagado. Tentei fechar o registro sozinha, mas minha mão tremia tanto que não consegui. Chamei o síndico, um homem mal-humorado que sempre me olhava com preguiça, e ele fechou o registro resmungando. Isso aqui vai precisar quebrar a parede, trocar o cano inteiro, coisa de 2.500, 3.000 reais. Senti o chão sumir. 2.500? É, e tem que ser rápido. Se deixar, vai apodrecer tudo. Mofo, infiltração, pode até comprometer a estrutura. Ele foi embora. Eu fiquei ali, olhando para o meu apartamento destruído. A água tinha molhado meu colchão. Minhas roupas, as poucas coisas que eu tinha, o cheiro de mofo já começava a se espalhar. Liguei para o Cauã, 8h15 da manhã. Chamou 6 vezes. Ninguém atendeu. Mandei mensagem: filho, preciso falar com você. É urgente. Ele respondeu 3 horas depois: tô em reunião, mãe. Depois eu te ligo. Não ligou. No dia seguinte, consegui falar com ele, por telefone. Ele nem perguntou se eu estava bem. Oi, mãe, que foi? Fala rápido que eu tô saindo para um almoço. Expliquei tudo. A água, o cano, o estrago, os 2.400 reais que o encanador estava cobrando para arrumar. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Aquele tipo de suspiro que carrega irritação, impaciência. Mãe, eu não posso ficar resolvendo essas coisas. A senhora não tem uma poupança? Não planejou nada para essas emergências? Eu tenho minhas contas, minhas responsabilidades. Não posso bancar tudo isso. Bancar. Essa palavra de novo. Cauã, eu não tô pedindo de graça. É emprestado. Eu pago de volta. Outro suspiro. Mãe, tá difícil. Tá muito difícil. A gente acabou de comprar um carro. Tem prestação, tem condomínio, tem 1000 coisas. A Viviane fica em cima de mim por causa do orçamento. Eu não posso ficar tirando dinheiro para todo lado. Fiquei em silêncio. Não conseguia falar. A garganta estava fechada. Ele continuou. E foi aí que veio o golpe final. Sinceramente, mãe, a senhora já tem quase 70 anos.
Não era para ter se preparado melhor, juntado um dinheiro? Sei lá. Não dá para depender de filho para tudo. A vida é assim, cada um tem que se virar. Cada palavra era um tapa na cara. Eu tenho que desligar. Depois a gente conversa melhor. Tenta resolver aí com o pessoal do prédio, vai parcelando, sei lá. Desligou. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela preta, e algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não era mais tristeza. Era raiva. Uma raiva surda, profunda, que queima por dentro, mas não faz barulho. Cada um tem que se virar. Esse era o filho que criei. Esse era o homem que eu tinha vestido, alimentado, educado, que eu tinha carregado no colo quando tinha febre, que eu tinha acordado de madrugada para fazer mamadeira, que eu tinha pago faculdade, carro, apartamento, e agora eu tinha que me virar. Fui ao banco naquela mesma tarde. Pedi um empréstimo pessoal de R$ 2.500, juros de 3,9% ao mês. Ia levar 1 ano e meio para pagar. Com juros, viraria quase R$ 4.000. Assinei os papéis com a mão tremendo. Voltei para casa. O encanador veio no dia seguinte, quebrou a parede, trocou o cano, deixou tudo imundo de pó e entulho. Cobrou R$ 2.400 à vista. Paguei. E fiquei com R$ 100 para passar o resto do mês. Naquela noite, sentada no chão da cozinha, comendo arroz com ovo porque não tinha dinheiro para mais nada, eu tomei uma decisão. Levantei. Fui até o armário velho que tinha no quarto. Abri a gaveta de baixo, onde guardava documentos antigos, procurei embaixo das certidões, das contas pagas, dos papéis amarelados, e encontrei uma pasta parda, grossa, com um carimbo de cartório. Dentro dela, um documento que eu tinha esquecido que existia. Escritura pública de doação de numerário com cláusula de reversão. Meu marido Reinaldo tinha insistido para eu fazer isso quando dei o dinheiro para o Cauã. Na época, eu achei exagero. Ofensa, quase. Amor, não precisa disso. É nosso filho. Ele jamais ia... Mas Reinaldo, já doente, já vendo o fim chegar, me olhou com aqueles olhos fundos e disse: Marluce, proteja seu futuro. Eu não vou estar aqui para te defender. Então coloca no papel. Confie, mas documente. Eu tinha chorado. Tinha achado uma crueldade pensar que meu filho pudesse ser ingrato. Mas fiz. Porque Reinaldo pediu. Porque ele insistiu. Porque, no fundo, ele sabia o que eu me recusava a admitir. Li o documento inteiro. Cada linha, cada cláusula. Estava tudo ali. Registrado. Legal. Válido. Em caso de ingratidão grave, abandono material ou moral, desrespeito ou ofensa à dignidade da doadora, a presente doação poderá ser revogada judicialmente, devendo o donatário restituir o valor atualizado ou equivalente em bens. Ingratidão grave, abandono moral, desrespeito. Tudo isso meu filho tinha feito, e mais. Peguei meu celular, procurei advogado revogação de doação no Google. Apareceram vários, escolhi um com boas avaliações e mandei mensagem pelo WhatsApp. No dia seguinte, estava no escritório dele, Dr. Heitor Andrade. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar sério, mas gentil. Contei tudo, cada humilhação, cada desprezo, cada promessa quebrada. Ele ouviu em silêncio, pegou o documento, analisou. Dona Marluce, a senhora tem um caso fortíssimo. Isso aqui é blindado. A lei está do seu lado. Senti algo despertar dentro de mim. Não era vingança. Era justiça. Quanto tempo leva? Depende. Mas com essas provas, com testemunhas, pode ser rápido. 3, 4 meses. E se ele não quiser pagar? Penhora de bens, bloqueio de contas, a justiça obriga. Sorri pela primeira vez em semanas. Então vamos em frente. A senhora tem certeza? É seu filho. Não quer tentar conversar antes? Olhei para ele e disse com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Eu tentei durante 4 anos. Agora é a vez da justiça tentar.
3 dias depois, recebi o convite para o aniversário do Cauã. Um jantar na casa dele, com amigos. Olhei para o convite. Olhei para o documento no meu armário e soube exatamente o que fazer. Eu ia naquele jantar. Ia com meu presente simples e meu coração partido. Mas dessa vez, eu não ia sair de lá como a coitada. Eu ia sair de lá como a mulher que finalmente tinha aprendido a se respeitar. A escritura estava ali na minha frente, em cima da mesa da cozinha. Papel timbrado, assinatura reconhecida em cartório, testemunhas, registro em livro. Peguei minha xícara de café requentado. Eu nunca jogava café fora, sempre esquentava de novo. E li cada palavra daquele documento pela 5ª vez. A data saltou na minha cara. 18 de setembro de 2019. 4 anos e meio atrás. Eu lembrava daquele dia como se fosse ontem. Reinaldo estava internado. Tinha tido uma crise forte na noite anterior. Os médicos disseram que era questão de semanas, mas ele tinha insistido em sair do hospital por algumas horas. Preciso resolver algo importante, ele tinha dito. Fomos direto ao cartório. Eu de um lado dele, praticamente segurando meu marido em pé. Ele estava magro, amarelado, respirando com dificuldade. Mas determinado. O tabelião, um senhor de óculos grossos, chamado Dr. Valdemar, leu o documento em voz alta naquela salinha com cheiro de papel velho e café. Doação de R$65 mil ao filho Cauã Felipe Ferreira dos Santos, com cláusula de reversão em caso de ingratidão, abandono material ou moral, ofensa à dignidade da doadora. Eu tinha olhado para o Reinaldo. Amor, não precisa disso. É nosso filho. Ele apertou minha mão. Aquela mão fria, fina, cheia de roxo das agulhas do hospital. Marluce, eu vou morrer. Talvez em 1 semana, talvez em 2, mas você vai ficar. E eu preciso saber que você está protegida. Mas ele jamais... Escuta. A voz dele saiu firme, mesmo rouca. Pessoas mudam, principalmente quando casam. Eu vi como aquela moça olha para você. Eu vi e não gostei. Então faz isso por mim. Assina esse papel, mesmo que nunca precise usar. Assinei chorando. Achei que era crueldade, desconfiança. Uma ofensa ao meu filho. Reinaldo morreu 11 dias depois. E agora, 4 anos e meio depois, eu estava ali segurando aquele papel como se fosse ouro. Porque ele era ouro. Era minha dignidade impressa em tinta preta. Dr. Heitor me explicou tudo nos mínimos detalhes naquela primeira consulta. Dona Marluce, esse tipo de cláusula existe exatamente para isso, proteger doadores de filhos ingratos. A lei brasileira permite a revogação quando há ingratidão grave. Mas o que é considerado ingratidão grave? Ofensas, injúrias, abandono, recusa de assistência quando a mãe precisa. Tudo que a senhora me relatou se encaixa perfeitamente. Ele pegou um bloco e começou a anotar. Vamos precisar de provas. Mensagens onde ele recusou ajuda, testemunhas das humilhações, extratos bancários mostrando que a senhora vive com menos de R$2 mil por mês, enquanto ele tem patrimônio de quase 2 milhões. Laudos médicos comprovando seu estado emocional. Eu tenho mensagens. Ótimo. Guarda tudo. Não apaga nada. Até as respostas frias, os depois a gente vê, os tá difícil, tudo serve. Passei os 3 dias seguintes reunindo provas como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Tirei print de todas as mensagens onde pedi ajuda e fui ignorada. Tinha dezenas. Filho, pode me emprestar R$150? A conta de luz veio alta. Sem resposta. Cauã, meu remédio acabou, você pode. Visualizado e ignorado. Peguei meus extratos bancários dos últimos 2 anos. R$1.900 de aposentadoria entrando. Aluguel, luz, água, comida, remédios saindo. Saldo final no fim do mês. Às vezes 0, às vezes negativo. Liguei para Lúcia, a que trabalhava no prédio da Viviane. Perguntei se ela topava ser testemunha. Ela hesitou. Tinha medo de perder o emprego, mas quando expliquei tudo, ela aceitou. Marluce, isso que estão fazendo com você é desumano. Eu testemunho sim.
Fui atrás da dona Irene, a que tinha me contado sobre o restaurante caro. Ela também aceitou. Reuni recibos do empréstimo que fiz para consertar o cano. R$ 2.500 a juros abusivos, enquanto meu filho viajava para Cancún. Doutor. Heitor revisou tudo e fez um dossiê. Um calhamaço de 50 páginas com anexos, provas, fotos, extratos, tudo. Dona Marluce, esse processo é praticamente ganho. Mas tem uma coisa que preciso te perguntar. O quê? A senhora tem certeza que quer ir até o fim? Porque quando entrarmos com essa ação, não tem volta. Vai ter bloqueio de bens, penhora, constrangimento. Seu filho vai ficar contra a parede. E talvez ele nunca perdoe. Fiquei em silêncio. Olhei pela janela suja do meu kitnet. Vi a chuva começando a cair. Pensei em tudo, em cada fralda que troquei, cada noite em claro quando ele tinha febre, cada real que deixei de gastar comigo para gastar com ele. E então pensei na cara dele no jantar da semana anterior, quando eu pedi ajuda e ele suspirou como se eu fosse um peso. Olhei para o Dr. Heitor. Perdão? Ele já me perdeu faz tempo, quando decidiu que eu era um estorvo. Então vamos em frente. Certo, vou precisar que a senhora me avise quando quiser que eu protocole. Pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, você decide. Pode deixar preparado. Eu te aviso quando for a hora certa. Voltei para casa. Guardei todos os documentos numa pasta nova. Escondi no armário, debaixo das roupas de inverno. 2 dias depois, chegou o convite pelo WhatsApp. Viviane tinha criado um grupo. Aniversário Cauã, 40 anos. A mensagem era formal, fria. Jantar dia 15 de maio, sábado, 20 horas. Nossa casa, traje esporte fino. Esporte fino. Eu nem sabia o que era isso. Olhei no armário. Tinha 3 blusas de tecido bom. Escolhi a bege, de linho, que comprei no brechó há 3 anos. Era a mais apresentável. Fui na sapataria do seu Agenor e pedi para ele engraxar meu sapato preto. O único de salto que eu tinha. Estava velho, gasto, mas depois do polimento ficou decente. Peguei o relógio de bolso do meu pai. Estava guardado numa caixinha de veludo vermelho dentro da gaveta. Prata antiga. Pesado. Com as iniciais JPF gravadas. José Pedro Ferreira. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 23 anos. Esse relógio era tudo que restava dele. Valia pouco em dinheiro, mas valia tudo em memória. Embrulhei com cuidado em papel pardo, colei uma fita dourada simples. Escrevi num cartão. Para meu filho, com o amor que nunca muda, mesmo quando tudo mais muda. Mãe. A semana antes do jantar foi estranha. Eu dormia mal. Acordava no meio da noite com o coração acelerado. Parte de mim ainda duvidava. Ainda achava que talvez eu estivesse exagerando, que talvez ele mudasse. Mas aí eu lembrava do suspiro, daquele suspiro de irritação quando pedi ajuda, e a dúvida sumia. Na manhã do jantar, liguei para o Dr. Heitor. Boa tarde, doutor. Só quero confirmar uma coisa. O senhor tá com o processo pronto? Prontíssimo. É só a senhora dar o sinal. Ótimo. Fique de olho no celular hoje à noite, porque eu vou mandar uma mensagem. E quando eu mandar, o senhor protocola na hora. Pode ser? Silêncio do outro lado. Dona Marluce, vai acontecer algo hoje? Sorri. Um sorriso amargo, mas sorriso. Vai. Vai acontecer justiça. Cheguei naquele jantar com o coração partido, mas com a coluna ereta. Porque pela primeira vez em anos, eu não ia naquela casa como a mãe pedindo migalhas. Eu ia como a mulher que finalmente tinha aprendido que respeito não se pede, se impõe. Cheguei à cobertura às 8h15 da noite. 15 minutos de atraso, porque o ônibus demorou, e ainda tive que caminhar 3 quarteirões debaixo de garoa fina. Meu cabelo estava úmido, meu sapato apertava. A blusa de linho bege tinha um cheiro leve de naftalina que eu tentei disfarçar com um perfume barato que comprei na farmácia. Toquei a campainha. Demorou quase 2 minutos para alguém atender. Ouvia risadas do outro lado da porta. Música ambiente.
barulho de taças tilintando. Viviane abriu. Vestido preto justo, decote nas costas, sapato de salto fino vermelho, cabelo preso num rabo de cavalo alto e perfeito. Maquiagem impecável. Aquele perfume francês que custava mais do que minha conta de luz. Ela me olhou de cima a baixo. Rápido. Avaliou. Julgou. Oi, Marluce. Entre. Nenhum, como você está. Nenhum. Que bom que veio. Só entre. Entrei. A sala estava cheia. Gente bonita, elegante, segurando taças de vinho tinto em cristal. Conversas sobrepostas. Alguém ria alto demais perto da varanda. O apartamento estava ainda mais luxuoso do que eu lembrava. Luminária nova, quadro novo na parede, uma escultura moderna de metal que parecia não servir para nada além de ser cara. Cauã estava no meio da sala, de camisa social azul clara sem gravata, calça de alfaiataria cinza. Ele ria de algo que um amigo de barba ruiva estava contando. Nem me viu entrar. Fiquei parada ali, segurando meu presente embrulhado em papel pardo, me sentindo invisível. Viviane nem me apresentou para as pessoas, simplesmente apontou a mesa. Pode colocar o presente ali. Coloquei. No meio de caixas embrulhadas em papel sofisticado, laços de cetim, sacolas de grife, meu embrulho pardo parecia lixo no meio daquilo tudo. Cauã finalmente me viu. Veio até mim, não me abraçou. Deu 2 beijos rápidos no ar, longe do meu rosto. Oi, mãe, que bom que você veio. O tom era protocolar, como se eu fosse uma conhecida distante. Parabéns, filho, 40 anos. Já é um homem feito. É, o tempo passa. Ele já olhava para trás de mim, para o resto da sala. Fica à vontade. Tem bebida ali, comida vai sair daqui a pouco. E saiu. Voltou para os amigos. Fiquei sozinha. Uma senhora de 68 anos, com blusa bege de brechó e sapato apertado, no meio de uma festa onde ninguém me conhecia e ninguém se importava. Me servi um copo de água. Sentei numa cadeira no canto. Observei. Eram todos daquele mundo. Advogados, engenheiros, empresários. Falavam de mercado financeiro, de ações, de viagens internacionais. Uma loira de vestido dourado contava sobre um fim de semana em Punta Cana. Um rapaz de óculos escuros na cabeça, dentro de casa, falava sobre comprar um apartamento em Miami como investimento. Eu era um fantasma ali. O jantar foi servido. Viviane tinha contratado buffet. Garçons de colete preto circulavam com bandejas. Salmão grelhado, risoto de fungo, aspargos, sobremesa de frutas vermelhas com creme. Vinho importado italiano. Me sentei na ponta da mesa. 12 pessoas. Eu na última cadeira, perto da cozinha. Comi em silêncio. O salmão estava bom, mas eu mal sentia o gosto. Meu estômago estava embrulhado. Foi durante a sobremesa que começou. Viviane, já na 3ª taça de vinho, começou a falar mais alto. Tinha aquele brilho nos olhos de quem fica soltinha com álcool. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá organizar essas coisas. Família é complicado, né? Sempre tem aquela pessoa que... Como eu posso dizer? Não entende os limites. Ela não olhou para mim, mas todo mundo entendeu. Alguém riu desconfortável. Cauã encheu a taça dele de novo. Não disse nada. Viviane continuou. É aquela história, sabe? Tem gente que acha que filho é banco. Que tá tudo bem ficar pedindo, pedindo, pedindo. Meu rosto queimou. Mas eu não baixei a cabeça. Olhei para ela, direto. Ela desviou o olhar e riu. Mas enfim, vamos brindar aos 40 do Cauã. Todos levantaram as taças. Eu levantei meu copo de água. E foi aí que Cauã, já completamente embriagado, soltou a bomba. Ele olhou para mim, com aqueles olhos vermelhos, vidrados, e disse, na frente de todos: Mãe, sinceramente, você só dá despesa. O som da mesa parou por 1 segundo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Ele continuou, a voz pastosa, arrastada. Desde que o pai morreu,
É só conta, é só problema. A gente já tá cansado de bancar suas coisas, cansado mesmo. A mesa voltou a se mexer. Risadas nervosas. Alguém mudou de assunto rápido demais. Uma mulher de cabelo cacheado puxou conversa sobre um restaurante novo. Viviane sorria. Aquele sorriso de vitória. Eu fiquei ali, parada, segurando meu copo de água com tanta força que achei que ia quebrar. E então senti. Não foi tristeza, não foi vergonha, foi clareza absoluta. Esse não era mais meu filho. Esse era um estranho. Um homem que eu tinha criado, mas que não existia mais. Peguei minha bolsa. Abri com calma. Tirei meu celular velho, de tela rachada. Abri o WhatsApp debaixo da mesa, escondido. Procurei o contato, Dr. Heitor Andrade, e escrevi. Meus dedos não tremiam. Era como se outra pessoa estivesse digitando. Alguém firme, alguém cansada de ser pisada. Pode dar entrada na ação, imediatamente. Enviei. A mensagem saiu. 2 risquinhos azuis. Ele visualizou na hora. 3 pontinhos apareceram. Ele estava digitando. Confirmado. Protocolo amanhã às 9 horas. Bloqueio será automático. Guardei o celular. Respirei fundo. Terminei minha água. A mesa continuou. Viviane servia café. Alguém contava uma piada sem graça. Cauã ria alto, descontrolado. Me levantei. Peguei minha bolsa. Ajeitei minha blusa bege de brechó. Olhei para o meu filho. Aquele homem de 40 anos que eu não reconhecia mais. E disse, com a voz mais calma que conseguia encontrar: Cauã, obrigada pelo jantar. Espero que tenha gostado do relógio. Era do seu avô. Mas talvez você não ligue mais para essas coisas. Ele me olhou confuso. Bêbado demais para entender. Tá indo já, mãe? Tô. Boa noite para todos. Caminhei até a porta. Ninguém se levantou. Ninguém me acompanhou. No corredor, antes de chamar o elevador, ainda ouvi a voz da Viviane, alta demais, fingindo sussurrar. Que dramática, meu Deus! Risos abafados. Entrei no elevador. As portas fecharam. E ali, sozinha naquela caixa de espelhos, eu sorri. Sorri pela primeira vez em meses, em anos talvez, porque eu tinha acabado de fazer a coisa mais poderosa da minha vida. Não tinha gritado, não tinha chorado, não tinha feito escândalo. Eu tinha mandado uma mensagem, silenciosa, letal, certeira. E agora era só esperar. Mas eu não precisei esperar muito. Porque naquele exato momento, enquanto eu descia no elevador com meu sorriso de vingança, o celular do Cauã vibrou em cima do prato dele. E o que ele viu naquela tela mudou tudo. Eu estava no táxi. Gastei R$ 28 que não tinha porque não aguentava mais esperar ônibus, quando meu celular tocou. Era Cauã. Olhei para o nome dele piscando na tela. Deixei tocar, 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 até cair na caixa postal. Tocou de novo, não atendi, mensagem, depois outra, depois mais 3 em sequência. Não abri, mas vi as prévias na tela de bloqueio. Mãe, me liga urgente. Mãe, isso é sério? Pelo amor de Deus, atende o telefone. Sorri. Desliguei o celular, enfiei no fundo da bolsa. O taxista me olhou pelo retrovisor. Tudo bem, dona? Tudo ótimo. Cheguei em casa. Subi os 3 lances de escada até meu kitnet. Tirei o sapato que estava me matando. Sentei na beirada da cama. Liguei o celular. 17 chamadas perdidas. 23 mensagens. Li uma por uma, devagar, saboreando cada palavra de desespero. Mas antes de te contar o que estava escrito ali, deixa eu te explicar o que tinha acontecido naquela mesa de jantar, porque eu só fiquei sabendo dos detalhes depois, pela boca da própria Lúcia, que conhecia uma das garçonetes do buffet. Então, volta comigo para a cobertura. 3 minutos depois que eu saí. Cauã estava terminando o café quando o celular dele vibrou. 1 vez. 2, 3. Ele pegou, olhou a tela e congelou. Era uma notificação do banco, daquelas em vermelho com ponto de exclamação. Alerta de bloqueio judicial.
Processo no 00458-1983.2025, 8.26.00100. Ordem de bloqueio preventivo de valores e ativos em cumprimento de decisão liminar. Ele clicou, a mão já tremendo. Abriu o aplicativo. A tela carregou devagar, aquela rodinha girando que parece demorar uma eternidade quando você está desesperado. E então apareceu. Saldo bloqueado. R$ 127.483, linha de crédito. Suspensa cartão de crédito bloqueado. Embaixo, em letras pequenas. Bloqueio judicial. Ação de revogação de doação por ingratidão. Autora, Marluce Ferreira dos Santos. Marluce Ferreira dos Santos. Sua mãe. Ele leu 2 vezes, 3, como se as palavras fossem mudar. O que foi? Viviane perguntou do outro lado da mesa. Ela já tinha percebido a cor sumindo do rosto dele. Cauã não respondeu. Abriu a mensagem completa. Tinha um anexo, um PDF. Ele clicou com os dedos trêmulos. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, Marluce Ferreira dos Santos, já qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor ação de revogação de doação por ingratidão contra Cauã Felipe Ferreira dos Santos. Ele passou os olhos pelo texto. Palavras saltavam como facadas. Abandono moral e material. Ofensas à dignidade da doadora. Humilhação pública. Recusa reiterada de auxílio. Doação de R$ 65.000 registrada em cartório com cláusula de reversão. R$ 65.000. Atualizados, segundo o documento, já passavam de R$ 89.400. Cauã! Viviane levantou da cadeira. O que está acontecendo? Ele não conseguia falar. Apenas mostrou o celular para ela. Viviane leu. Os olhos dela foram ficando cada vez mais arregalados. Isso é mentira. Ela não pode fazer isso. Ela não pode... Pode, uma das amigas advogadas dela disse. Tinha se aproximado, curiosa. Leu por cima do ombro da Viviane. Doação com cláusula de reversão. Se comprovar ingratidão grave, a lei permite revogar. E pelo que eu tô vendo aqui, vocês estão ferrados. O silêncio que caiu naquela mesa foi mais pesado que chumbo. Os 12 convidados olhavam, alguns com pena. Outros com aquela curiosidade mórbida de quem tá vendo o circo pegar fogo e quer ver até onde vai. Viviane começou a gritar. Isso é um absurdo! Ela tá fazendo isso porque é vingativa, porque eu não deixo ela manipular o Cauã. Isso não vai dar em nada. Mas a amiga advogada balançou a cabeça. Vai sim, e rápido. Tem jurisprudência forte. Se ela tem provas de abandono, de ofensas, de recusa de ajuda, o juiz defere fácil, e com liminar, o bloqueio é imediato. Cauã tentou ligar para mim. 1 vez, 2, 5, 10. Eu não atendi nenhuma. Ele mandou mensagens. Mãe, preciso falar com você. Por favor, atende. A gente pode resolver isso conversando. Não precisa disso. Viviane arrancou o celular da mão dele. Para de se humilhar. Ela que vai ver. A gente vai contratar o melhor advogado de São Paulo e vai processar ela por calúnia, por difamação, por... Por nada, a amiga interrompeu. Porque ela tá certa. E se vocês não tiverem como devolver esse dinheiro, vão ter que vender alguma coisa. Silêncio. Vender o quê? Viviane perguntou com a voz estrangulada. Carro, apartamento, o que tiver no nome dele. Juiz pode penhorar até encontrar o valor. A festa acabou ali. Os convidados começaram a sair. Desculpas esfarrapadas. Ah, tá tarde. Tenho compromisso cedo amanhã. Foi ótimo, parabéns, Cauã. Em 20 minutos, o apartamento estava vazio. Só sobraram Cauã e Viviane. E o silêncio pesado de quem acabou de ser atingido por um trem. Enquanto isso, eu estava no meu kitnet, deitada na cama, lendo as mensagens dele com calma. A última dizia: Mãe, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu sei que eu errei. Me perdoa. A gente resolve isso. Não deixa chegar nesse ponto. Suspirei.
Bloqueei o número dele. Não era crueldade, era sobrevivência. Ele tinha tido anos para me tratar com respeito, anos para me ajudar quando pedi, anos para ser o filho que eu criei. Escolheu me humilhar, na frente de estranhos, no próprio aniversário. Agora ia aprender que mãe não é capacho, não é banco, não é alguém que você usa e descarta. Mãe é ser humano, com dignidade, com limites, com direitos. E eu tinha acabado de usar o meu. Desliguei a luz. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 4 anos, desde que Reinaldo morreu, dormi a noite inteira sem acordar com aperto no peito. Porque justiça, quando finalmente chega, acalma até o coração mais partido. Mas a guerra estava apenas começando. Porque Viviane não era mulher de aceitar derrota calada. E nos próximos 4 meses, eu ia descobrir até onde uma pessoa desesperada é capaz de ir. O processo foi protocolado numa segunda-feira, 9 da manhã. Dr. Heitor me ligou às 9h20. Dona Marluce, está feito. A juíza é a doutora Helena Vasconcelos, conhecida por ser rigorosa e imparcial. Isso é bom pra gente. Senti um frio na barriga, mas não era medo, era adrenalina. E agora? Agora esperamos a defesa deles. Tem 15 dias para responder, mas o bloqueio já está ativo. Não podem mexer no dinheiro até o juiz decidir. Desliguei. Fiz um café. Sentei na janela do kitnet e olhei a rua cinzenta lá embaixo. Crianças indo para a escola, gente correndo para o trabalho. A vida seguindo como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo tinha mudado. 3 dias depois, Cauã apareceu na minha porta. Eram 7 da noite. Eu estava fazendo uma sopa de legumes, a mesma que fazia toda semana porque rendia e era barata. Bati na porta, forte, desesperado. Olhei pelo olho mágico. Era ele, sozinho, sem a Viviane. Abri a porta só até onde a corrente permitia. Mãe, preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Fala com meu advogado. Mãe, pelo amor de Deus, abre essa porta. Vamos resolver isso. Olhei nos olhos dele. Estavam vermelhos. Não sei se de bebida ou de choro. Talvez os dois. Resolver como, Cauã? Me humilhando de novo? Me chamando de despesa? Ele abaixou a cabeça. Eu estava bêbado. Eu não queria dizer aquilo. Bêbado? Você acha que foi só aquela noite? E as outras vezes que eu pedi ajuda e você fingiu que não viu? E os 3 anos que você mal ligou para saber se eu estava viva? Eu sei que eu errei, mãe, eu sei. Mas a gente é família. A gente não resolve as coisas assim, na justiça. Dei uma risada seca, amarga. Família? Família cuida. Família respeita. Família não deixa a mãe passar necessidade enquanto viaja para Cancún. Ele ficou em silêncio. Volta atrás com isso, por favor. Eu te devolvo o dinheiro. A gente parcela, sei lá, mas tira esse processo. Não. Mãe. Eu disse não, Cauã. Vai embora. Fechei a porta. Escutei ele do outro lado, respirando pesado. Depois, os passos descendo a escada. Voltei para a cozinha. Minha sopa tinha transbordado no fogo. Desliguei, sentei no chão e chorei, porque ainda doía. Mesmo com toda a raiva, toda a decepção, ainda doía ver meu filho daquele jeito. Mas não voltei atrás. 2 semanas depois, chegou a contestação deles. Dr. Heitor me ligou. Dona Marluce, eles contrataram um escritório grande. Silveira em Associados. Caríssimo. Devem estar pagando uns 15 mil reais só de honorários iniciais. E o que eles argumentaram? Basicamente que a doação foi espontânea, sem coação. Que o relacionamento entre mãe e filho sempre foi cordial, mas que a senhora estava ressentida por ele ter construído vida própria. Que ele sempre ofereceu ajuda, mas a senhora recusava por orgulho. Quase ri. Orgulho? É o que eles estão tentando vender. Mas, Dona Marluce, nós temos provas. Muitas provas. E tínhamos mesmo. Dr. Heitor montou uma apresentação de 82 páginas,
Com anexos, chegava a 150. Prints das mensagens onde eu pedia ajuda e era ignorada. Data, hora, visualização confirmada. Extrato do empréstimo que fiz para consertar o cano. Juros abusivos, enquanto a conta bancária dele tinha saldo de R$127 mil. Fotos do Instagram deles. Cancún, restaurantes caros, BMW, tudo datado e impresso. Recibos médicos meus, remédios, consultas, tudo pago sozinha enquanto ele dizia que estava difícil. E as testemunhas. Lúcia foi a primeira. Depôs no fórum numa quinta-feira chuvosa. Eu estava lá, sentada nos bancos duros do corredor, esperando. Ela saiu da sala e veio até mim. Contei tudo, Marluce. Como a Viviane falava mal de você no telefone. Como ela ria das suas ligações. Tudo. Dona Irene foi a segunda. Confirmou que tinha visto Cauã e Viviane em lugares caros, enquanto eu vivia com menos de R$2 mil por mês. E teve outra testemunha que eu nem esperava. Júlio, um ex-colega de trabalho do Cauã que tinha presenciado o jantar do aniversário. Ele tinha se sentido tão incomodado com a cena que me procurou pelo Facebook e se ofereceu para depor. Dona Marluce, o que ele fez naquele jantar foi desumano. Eu tenho mãe. Eu jamais falaria assim com ela. Quero ajudar a senhora. Doutor Reitor apresentou tudo para a juíza num dossiê encadernado, com divisórias coloridas, marcadores, gráficos comparativos de renda, linha do tempo dos eventos. Foi um massacre técnico. A contestação deles, por mais cara que fosse, não tinha o que fazer contra fatos. Cauã tentou me procurar mais 3 vezes. Apareceu na feira onde eu sempre comprava. Parou na minha frente, entre as barracas de verdura. Mãe, me escuta. Desviei dele. Segui andando. Mandou flores para o meu endereço. Um buquê de rosas amarelas com um cartão. Me perdoa, te amo. Dei as flores para Dona Cida, minha vizinha. Ligou de números desconhecidos. Eu reconhecia a voz e desligava. Viviane curiosamente sumiu. Não tentou falar comigo nenhuma vez. Acho que sabia que não tinha o que dizer. Ou tinha vergonha, ou as duas coisas. Mas eu soube por Lúcia que o casamento deles estava rachando. Brigas constantes. Viviane culpando Cauã por não ter cortado relação comigo antes. Cauã culpando ela por ter envenenado a cabeça dele contra mim. O apartamento luxuoso, o carro importado, as viagens. Nada disso segurava um casamento construído em vaidade. 2 meses e meio depois do início do processo, aconteceu a audiência de conciliação. Eu estava de um lado da mesa comprida. Cauã e Viviane do outro. Os advogados no meio. A juíza na cabeceira. Viviane usava um tailleur cinza, maquiagem perfeita. Mas eu vi. Vi as olheiras mal disfarçadas. O nervosismo nos dedos que não paravam de mexer na caneta. Cauã estava mais magro. Barba por fazer. Olhava para o chão. A juíza foi direta. Estamos aqui para tentar um acordo. Senhor Cauã, a senhora tem algo a propor? O advogado dele se adiantou. Vossa Excelência, meu cliente se propõe a devolver R$50 mil parcelados em 24 meses, sem juros. Dr. Reitor respondeu antes mesmo da juíza falar. Recusado. O valor atualizado é R$ 89.400, à vista ou penhora de bens. Viviane explodiu. À vista? Vocês acham que a gente tem esse dinheiro parado? Isso é abuso, é extorsão. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Aqui quem fala sou eu. E pela documentação que li, a senhora e seu marido têm patrimônio suficiente para cobrir esse valor. Carro de R$200 mil, imóvel de 1.800.000. Não me venham com discurso de impossibilidade. Viviane ficou vermelha. A juíza olhou para mim. Dona Marluce, a senhora aceita algum tipo de parcelamento? Olhei para o meu filho. Aquele homem que eu criei, que eu amei, que me partiu, e disse: não, Excelência, quero o valor integral, como manda a lei. Cauã levantou os olhos. Tinha lágrimas, mas eu não baixei os meus.
porque pela primeira vez na vida eu tinha aprendido que compaixão sem limite vira capacho. E eu nunca mais ia ser o tapete de ninguém, nem do meu próprio filho. A sentença saiu numa terça-feira, 4 meses e 3 dias depois que mandei aquela mensagem no jantar. Dr. Heitor me ligou às 11 da manhã. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal do prédio. Dona Marluce, saiu. A senhora ganhou. Totalmente. Larguei a roupa molhada na bacia. Sentei no chão de cimento quente. Ganhou como? Completamente. A juíza acatou todos os nossos argumentos. Condenou seu filho a devolver R$ 89.400 atualizados, com prazo de 60 dias. Se não pagar, penhora imediata de bens. Fiquei em silêncio. Não era alegria o que eu sentia. Era algo estranho. Um misto de vitória e luto. A sentença é linda, Dona Marluce. A juíza foi dura. Escreveu que o desrespeito à dignidade materna não pode ser tolerado sob nenhuma justificativa, especialmente quando comprovado que a genitora abdicou de seu próprio patrimônio em favor do filho ingrato. São palavras dela. Desliguei. Sentei ali no chão quente, olhando para o céu azul, e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de liberação. Como se um peso gigante tivesse sido tirado das minhas costas. Cauã e Viviane não tinham R$ 89.400 parados. Não em dinheiro vivo. Tinham patrimônio, mas patrimônio não se transforma em dinheiro da noite para o dia. Eles tentaram recorrer. O advogado caro entrou com agravo. Negado. Tentaram pedido de parcelamento extraordinário. Negado. A juíza foi clara. O réu demonstrou capacidade financeira suficiente para restituir o valor. Que venda seus bens de luxo se necessário. E foi isso que aconteceu. O BMW prata, reluzente, comprado há menos de um ano, foi para o pátio de leilão judicial. Vendido por R$ 173.000. Menos do que eles pagaram, mas ainda assim uma quantia considerável. Com esse dinheiro, pagaram minha dívida e ainda sobraram uns 80 mil para eles. Mas o estrago já estava feito. Viviane não aguentou. Segundo Lúcia, que ouvia tudo através dos corredores do escritório, ela culpava Cauã todos os dias. Se você tivesse me escutado, se você tivesse cortado ela antes, agora perdemos o carro por causa dessa velha. Velha. Eu, que dei a vida por aquele homem, era essa velha. 3 semanas após o pagamento, Cauã me mandou uma mensagem, do número dele mesmo, que eu tinha desbloqueado para questões do processo. Mãe, transferi o dinheiro, espero que seja feliz. Eu aprendi. Tarde demais, mas aprendi. Não respondi. Uma semana depois, outra mensagem. A Viviane pediu separação. Disse que não aguenta mais a humilhação de ter perdido o carro. Que a vida que ela imaginava acabou. Acho que ela nunca me amou de verdade. Amou o que eu podia dar. Também não respondi, mas confesso, senti uma pontada, não de satisfação pela separação deles, mas de tristeza pelo meu filho estar colhendo o que plantou. Com o dinheiro na conta, R$ 89.400, fui direto a uma imobiliária. Quero comprar um apartamento pequeno, quitado, sem financiamento. A corretora, uma moça jovem de cabelo cacheado, me levou para ver 5 opções. Escolhi um de 2 quartos em Vila Matilde, 4º andar, com elevador. Sem infiltração, sem mofo, janelas que fechavam direito, um banheiro limpo com box de vidro, custou R$ 78.000. Negociei para 75 mil. Com os 14 mil que sobraram, comprei móveis simples, uma cama nova, a primeira cama nova da minha vida, um sofá bege de 2 lugares, uma mesinha de centro, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa pequena. E ainda sobrou dinheiro para fazer um cursinho de confeitaria que eu sempre quis. Sempre sonhei em fazer bolos sob encomenda. Tortas, doces finos. Aos 68 anos, recomeçar parecia impossível, mas ali estava eu, na minha cozinha nova, com meu avental limpo, aprendendo a fazer 1000 folhas.
Cauã tentou me ver pessoalmente 2 vezes depois da sentença. Na primeira, eu estava voltando do mercado. Ele estava na porta do meu prédio novo. Ele tinha descoberto o endereço, não sei como. Mãe, podemos conversar? Sobre o que, Cauã? Sobre tudo. Sobre como eu fui um idiota. Como deixei aquela mulher me afastar de você? Como eu... Cauã, cortei ele. Você não deixou ela fazer nada. Você escolheu. Toda vez que eu pedi ajuda e você fingiu não ver. Toda vez que eu liguei e você desligou. Toda vez que eu precisei e você disse, tá difícil. Foram escolhas suas, não dela. Ele engoliu seco. Eu sei disso agora. Ótimo. Então aprenda a viver com isso. Subi. Ele não me seguiu. 6 meses depois do fim do processo, chegou uma carta. Manuscrita, 3 páginas. Reconheci a letra torta do Cauã. A mesma que eu ensinei quando ele tinha 6 anos. Não vou reproduzir a carta inteira aqui, mas vou te contar o essencial. Ele escreveu que tinha aceitado um emprego menor em outra empresa. Salário mais baixo, sem mordomias, que estava morando num apartamento alugado simples em Tatuapé, que Viviane tinha casado de novo, com um empresário mais velho, mais rico. Ela encontrou o que sempre quis, ele escreveu com amargura. E então veio o trecho que me fez chorar. Mãe, eu aprendi da pior forma que família não se compra com dinheiro. Se compra com presença, com respeito, com amor de verdade. Eu joguei fora a pessoa mais importante da minha vida por causa de orgulho. Por causa de uma mulher que nunca me amou de verdade. E agora, quando olho no espelho, não gosto do homem que vejo. Não espero que me perdoe. Só espero que seja feliz, porque você sempre mereceu mais do que eu te dei. Dobrei a carta. Guardei numa gaveta. Não respondi. Ainda não. Talvez um dia, talvez nunca. Mas pela primeira vez, a decisão era minha. E só minha. Hoje, 1 ano e meio depois daquele jantar maldito, acordo no meu apartamento próprio. Faço meu café na minha cozinha. Abro as cortinas da minha janela que não tem infiltração. Tenho 3 clientes fixas de bolo. Dona Shirley me encomenda bolo todo sábado. Juliana quer torta todo mês para o aniversário da filha. E Cristiane me chamou para fazer os doces do casamento da sobrinha dela. Não é fortuna, mas é dignidade, é autonomia. É saber que eu não dependo de ninguém. Às vezes, de noite, ainda penso no Cauã. Me pergunto como ele está, se aprendeu mesmo, se mudou. Mas então eu lembro. A vida dele não é mais minha responsabilidade. Nunca foi. Eu fiz minha parte. Mais do que minha parte. Agora é a vez dele aprender a ser homem de verdade. E eu? Eu aprendi que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. É saber que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de pisar na nossa dignidade. Nem mesmo um filho. Se essa história tocou seu coração, me conta. De onde você está assistindo? Escreve aqui nos comentários de qual cidade você é e se já passou por algo parecido. Deixa seu like para fortalecer essas histórias de mulheres que encontraram sua força. E se inscreve no canal para continuar acompanhando relatos reais de superação e dignidade. Porque nenhuma de nós deveria aceitar ser tratada como menos do que merecemos.